Olá, tudo bem com você? Eu sou Estela Pavão Eu sou a Larissa Maniz. e juntas nós somos o Café com Mães. E é uma alegria enorme estarmos aqui de novo. E hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, né, Lari? Sim, nós vamos falar de como conversar com as nossas crianças de uma forma muito efetiva e com maturidade emocional para poder conseguir chegar mais próximos deles e ensinar para eles como se comunicar de forma assim assertiva mesmo, né? Isso Saudável, começa né? com a gente, com os pais, né? Porque Isso. a gente costuma sempre falar com os filhos, muitas vezes de maneira infantilizada, e às vezes eles fazem perguntas para a gente que nem sempre estamos preparadas para receber, Responder. responder, né? Isso. E a melhor maneira de se fazer isso é sempre a verdade, claro, respeitando a idade deles, de forma muito objetiva, mas com verdade, e não dar uma enroladinha e né, não sei o que falar e disfarçar e deixar quieto. A gente às vezes até pode usar isso como estratégia, mas logo em seguida a gente precisa responder, né? Com Então, certeza, tem que trazer a criança para esse contexto de realidade, né? Isso eu acho muito importante. A gente baixar no nível deles, olhar no olho, conversar diretamente, não só quando você vai reprimir, que você vai, né, conduzir assim para isso, não faça isso, né? Mas quando ele te faz uma pergunta, fazer o mesmo movimento, né? De olhar nos olhos, de conversar sério, né? De é, preferência, desliga a televisão, põe o celular do lado, né? Para que essa conversa ela tenha poder, né? eu vejo também, Estela, que a gente precisa nomear, né, os sentimentos mesmo, porque as crianças, eles não têm maturidade para entender o que está sentindo. Eles percebem, eles são muito conectados com a essência deles, né? Eles nascem muito puro com a essência. Sim, Então, assim, eles não sabem explicar, mas eles sentem. Então, quando a gente está mal, eles ficam mal. Quando a gente está muito feliz, eles estão felizes. E o que acontece é que quando estamos maus, né, eles sentem, e se a gente não nomeia para eles o que eles estão sentindo, mesmo sem eles nos perguntar às vezes, né, uhum. a gente precisa nomear e explicar para eles, porque senão o que acontece? Eu tô triste, eu não comunico para ele que eu tô triste, ou às vezes eu choro, ou às vezes eu respondo de uma forma mais atravessada, e não explica o contexto para ele. Ele pode tomar para ele, né, a criança. Eu falo ele porque Sim, eu penso no meu filho, mas a isso. criança, né, em geral. E aí o que pode acontecer? A mamãe ou o papai me respondeu assim porque não gosta de mim. Ou eles estão brigando, ou eles estão chorando porque eu sou culpada, porque eu não me comportei bem. Então é isso que fica na cabeça da criança e Eles leva para direcionam para isso mesmo, né? Que é natural ele direcionar para si, né? Dizer, não, fui eu que fiz isso com a mamãe ou com o papai, né? isso, é. E aí cabe a gente a explicar. Isso leva também muito ao nosso autoconhecimento. A gente só consegue falar com eles de forma assertiva se a gente também se conhecer. O que está passando aqui dentro de mim, né? Isso. Então, a gente precisa estar muito claro e separar a nossa criança interior da criança deles. Você sabe que essa semana eu vivi isso, né? O Aaron percebeu que eu estava triste, chamou, mãe, você tá triste? Eu tô, filho. E aí, assim, você sabe o que é mais surpreendente? São as respostas que eles dão nesses momentos, quando você trata com essa verdade, que eu acho que é isso, né? É a verdade que você põe ali. Não adianta eu falar para ele, não, filho, tá tudo bem, tá? Você tá vibrando a tristeza e você quer enganar a criança, né? Porque ela não precisa estar naquele contexto. Mas veja, ela está no contexto da coisa. Então, participar a criança daquilo que está acontecendo ali em torno da realidade dela, que é a sua, né? Quando você trata isso com verdade, você ensina a verdade, a pessoa a agir com verdade. Você sabe que isso me faz lembrar, num curso que eu fiz, o instrutor falando: quando você vai demitir alguém,
dentro da empresa, você diz o que normalmente? Ah, a empresa está passando por um corte, tal, e então nós, infelizmente, você, tal, e dá um monte de desculpa, né? E você não contribui com aquela pessoa. Porque se você chega para ela e você diz a verdade, olha, a empresa está passando por um corte e você foi cortado. Por isso, porque você não tem senso colaborativo, porque você precisa. Então, Resultado. no teu próximo emprego, procura alterar essas situações, porque você está saindo daqui por causa disso. É isso E mesmo. aí, não é? Então, assim, quando a gente traz isso para a criança, que você mostra para ela essa verdade, e eu acho que essa verdade precisa vir acompanhada de amor, ela precisa sentir o amor que você emana por um filho, eles têm uma compreensão muito grande. Eles têm uma maturidade que é espantosa, né? Eu É vejo isso. isso no Arion desde muito cedo, assim, desde muito pitititico, ele me mostra isso, né? Uma compreensão. Então, no fim da conversa, o que ele me diz? Mamãe, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, né? E eu falo, não, filho, tá tudo bem, é isso mesmo, vai passar, mamãe já tá mais, né? Então, assim, é você se colocar numa conversa honesta, né? E isso que você falou da infantilização, de você, ai, a mãezinha tá mamando, cara, por favor, né? Então, É engraçado isso, eu lembrei. O Samuel teve uma época na escola, na escolinha, que ele começou, acho que por volta de 3 anos, ele começou a falar do nada. Logo, acho que quando eu tinha separado do pai dele, enfim, ele começou a falar, igual um bebezinho, né? Aí eu fui buscar orientação com a professora, porque ele nunca foi de fazer isso. Achei bem estranho, estranho. né? É, e alguma coisa não estava legal. Aí eu peguei algumas dicas, li bastante, né? Uhum. E ainda a professora falou: não, explica para ele aí o que nós fizemos. Quando ele vinha falar para mim, assim, igual um bebezinho, sendo que ele não era, mas ele já sabia falar as palavras, estava falando tudo igual um bebê, eu falava: filha, então quer dizer que você virou um bebezinho, e bebezinho gosta de colo, né? Vem cá então, mas olha, aí pegava ele no colo e falava: mas olha, você sabia que quando você crescer, o colo sempre vai ser seu. Então não precisa ser bebezinho para pedir colo. Sempre. Até quando você for bem grandão mesmo, maior que o papai, que ele adora falar que ele vai ser maior que o papai. Ah, o Aaron é Depois que impressionante. bem grandão, você pode vir. O colo vai ser sempre seu, mas aí eu vou ter que sentar, né? Porque eu não vou te aguentar. Ele dava risada, acabou. Então, assim, foi nomeado, né, para ele o que ele estava sentindo. O que ele estava sentindo era carência, ele estava querendo um colo. E aí, como ele não sabe elaborar, o que ele fez? Ele pediu, falou igual um bebezinho, porque na cabeça dele, bebezinho que merece colo, né? Sim, Então, assim, a gente tem que ter uma sensibilidade. Na hora eu também não soube o que fazer, mas a gente tem que buscar informação para poder atender claro. pedidos sutis dos filhos, né? E se a gente também está no dia a dia envolvido com os nossos problemas, também sem ter um autoconhecimento, a gente acaba, para com isso, vai para lá, ou você não é bebê, cresce, tal. E às vezes o que ele quer é só mesmo uma atenção e explicar que ele não precisa falar daquele jeito. Isso. Então é muito sutil, mas é muito importante também, né? A gente comunicar. Sim. E perguntaram para a gente, né, num vídeo, Sim. como você interagir com a criança numa situação mais dramática, né, numa situação de vida mais, como contar para a criança a história dela com verdade e doçura, né? Sim. Eu acho que é o amor mesmo. Então, assim, é você usar a verdade, chegar nesse ponto e dizer para ela, olha, sua história, ela é assim, né? É óbvio que você não vai contar, Os detalhes, né? que eu acho que são desnecessários, né? Eu acho que quando a mãe, ela toma posse desse artifício,
de contar dos detalhes, ela tá curando a criança dela, né? Ela está trabalhando com a criança dela, com a história dela, com ela, com aquilo que ela viveu daquela história que a criança faz parte. A gente precisa tomar um cuidado muito grande de como você vai passar para a criança essa situação toda vivida, né? Você não precisa mentir, mas você pode tomar um cuidado de não colocar o seu emocional, o seu rancor, a sua raiva, né, em cima da criança, porque é natural, é humano, né? Eu acho que tá tudo bem com isso. Mas se a gente tiver a consciência de não fazer isso e de ir por outros caminhos, dá para você contar a verdade da história da criança, para que ela tenha maturidade de entender a história dela, sem traumatizar tanto. Então, a Thaís, nossa querida Thaís, diz: o trauma já existe, né? Então, tá lá instalado. Uma criança que cresce separada do pai, por exemplo, tá instalado lá o trauma, ela não tem a presença desse pai. E uma hora isso vai vir à tona. Então, quanto mais amor você colocar nisso, e quanto mais honestidade, que está ali do lado da verdade, mas é diferente. Então, você precisa ser honesta com essa criança. E consigo mesma, né, Esther? Consigo mesmo, sim. É aquilo que você falou do autoconhecimento. A gente precisa olhar para dentro, enquanto essa mãe que viveu tanto a que viveu uma situação dramática, né, de agressão, seja ela verbal, seja ela, enfim, física, triste, mas é real, né? Não vivemos isso, graças a Deus, mas assim, a gente entende o quanto isso pode ser traumático e até aquela que conseguiu se separar e consegue ter uma amizade bacana com esse pai dessa criança, enfim. Quanto mais a gente consegue ter um autoconhecimento, saber quem somos nós, o que estamos sentindo, quando você identifica, essa semana mesmo, amiga, eu vou colocar uma coisa aqui. Eu consegui identificar que eu não tinha medo de algumas coisas. Eu era covarde diante de algumas situações. E existe uma diferença disso, de você diferenciar o medo da covardia. Então, quando você enxerga isso, quando você consegue perceber aonde está os detalhes das coisas, é tão libertador. E eu consigo hoje, graças a todos esses anos, né? Trabalhando, estudando, lendo, aprendendo, cursando, que está tudo bem eu olhar para mim e identificar onde que não está legal, o que, que precisa ser mudado, onde foi que eu errei, onde que eu cometi o equívoco, né? E quando a gente consegue fazer isso, fica tão mais fácil de você orientar o teu filho, né? Porque alguns erros que antes para mim eram, por exemplo, gritantes no comportamento do Aaron, hoje já não são mais, porque, cara, não faz o menor sentido. E isso só aconteceu porque eu me permiti olhar para dentro com carinho. Então, que a gente... Se acolher, né? Isso. E você só consegue acolher o outro quando você se acolhe. Exato. Às vezes você não vítima. Nem falar para o seu filho. Só de você fazer esse movimento com você mesma, se acolher, a hora que você chega na sala, ele já está feliz. Você não precisa falar nada, muda o astral dele. Eu vivo isso diariamente, porque a gente, principalmente que temos hormônios, né, as mulheres, que vivem numa montanha russa, então às vezes um dia eu tô bem, às vezes não tô bem, e quando eu não tô bem, eu vejo que ele tá me provocando, ele tá batendo de frente, e aí você volta para si, né, faz uma reflexão do que você tá vivendo, não, então eu vou fazer agora, vou me acolher, vou entender o que tá acontecendo, de repente você muda, ele já tá de outro jeito. Então, assim, é muito mágico, né? Esses dias, inclusive, ele veio, antes de dormir, ele veio falar comigo, ele começou a chorar, né?
chorar de um jeito que eu nunca vi ele chorando. Ele começou a soluçar. E aí eu achei muito estranho. Eu falei, filho, o que está acontecendo? Ele falou, eu quero ter um irmão. Eu falei, um irmão, filho. Tipo, e esse quero ter um irmão era o meu sonho, para vocês entenderem. Sempre foi o meu sonho ter muitos filhos, né? E inclusive adotar ainda né? Mas assim, eu tenho essa parte muito forte. E quando eu me separei, é uma coisa que meio que, poxa, eu já tive filho mais velha, já tô, né? Então, assim, ainda estou trabalhando essa questão que não tá Já bem tá resolvida. linda, já tô o quê? Linda, maravilhosa, melhor que Olha, antes. ele tocou exatamente na minha sombra. Na hora me bateu um desespero, eu comecei a chorar, não sabia. Eu fui invadida por uma coisa que era minha, ele me trouxe. E aí eu não sabia o que responder. Então eu parei, falei, eu preciso me recompor, né? Preciso dar uma resposta para ele. E eu não sabia o que responder. Eu falei, filho, vamos pedir para o Papai do Céu, então, porque eu também não sei. Eu também não sei. Aí depois a gente começou a conversar e me veio, eu falei, filho, olha só. De repente, quando você tiver o papai seu ou eu tiver uma namorada, um namorado, quem sabe já não vem um irmão pronto? Nossa, mudou. Para ele era isso que ele queria. Porque enquanto ele estava chorando, ele estava assim: ai, não, mas se você for ter um filho, você vai demorar muito para sair ele da barriga. Entendeu? Ele queria um irmão ali na Agora, hora. Só que assim, são coisas que talvez poderia ser, realmente é um desejo dele, né? E aí eu também nomeei para ele, filho, o que você está sentindo é solidão, você está se sentindo sozinho. Aí ele chorava mais ainda, porque fazia sentido para ele. Então, assim, nesse momento eu tive que separar o que eu estava sentindo para voltar minha atenção para ele, porque o que ele fez comigo foi um mergulho profundo ali do que eu mais queria e minha maior frustração, você entendeu? e Só olha que que, aí, e olha que coisa mais linda, né? Humaniza a mãe, né? Porque mãe e pai, a gente tem essa coisa de eu tenho que, né? Então eu tenho que dar a resposta na hora, eu tenho que saber tudo, eu tenho é, que entender disso, daquilo outro. E não, cara, eu não tenho, eu sou humana, eu também tenho as minhas, né, sim, fraquezas. E aí, sim, quando ele te traz a situação toda, te coloca ali, né, igual, porque ele estava chorando e você começou a chorar é, também. Então, assim, olha como, né, é. É é uma lindo. cumplicidade, né? Trazer mesmo, e é isso. Então, assim, olha, aí nós resolvemos o problema dele, porque eu sou adulta, você entendeu? E, Sim, e a gente precisa achar esse lugar para os nossos filhos, né? Olha, eu sou adulta, você não precisa se preocupar com isso, isso, tá? Porque, assim, eu sei lidar com as coisas. Então, nessa hora eu fui lá no fundo, mas eu voltei. E, isso. filho, quem sabe no futuro, mais para frente, a gente não consegue um irmão pronto para você. Então, Ótimo, olha ele aí, está ó. resolvido. Olha que lindo, porque você mostra para ele, olha, nenhum problema é insolúvel. Nós vamos, então, assim, sentimos, fomos até lá embaixo, E, voltamos, e você ensina a resolver, né? é Você isso ensina mesmo. a falar assim, olha, tá tudo bem, a gente pode sentir a tristeza, você não precisa viver ela, É, né? Então, uma assim, construção, né? isso é lindo, cara, isso é... É. Eu fico até arrepiada. É muito Mas profundo, é muito profundo, né? é. E eles fazem a gente evoluir na marra, né? Porque, como assim? Eu podia levar essa questão para mais uns 5 anos, não, mas tem que ser agora, você entendeu? Ele está É, me trazendo isso agora, então é agora. agora que eu tenho que resolver. Então é muito mágica essa relação, se a gente se entregar e estar disposta a olhar, né? Não, não vou mais fugir, eu vou olhar para o que tem aqui dentro, que tá chegando até ele, que não tem como, nós somos muito ligados, todos os pais, mães, né? Mais mães até nessa primeira infância, né? Então É. precisa ter coragem de olhar e muita disposição, né? Muita disposição. Mas olhar Emoção, para dentro é, é fundamental. Você é, saber o que você está sentindo, né? Então, assim, isso, não é feio sentir raiva. O que você não pode é extrapolar na raiva, né?
e ir além e cometer insanidades, mas reconhecer a raiva, cara, é um passo para a transformação, é um passo para que você entenda quem você é e transforme isso, né? Então, Sim. não adianta nada ficar botando a sujeira debaixo do tapete, né? O lance é olhar mesmo a Não, situação e entender. Mesmo que a gente precise de ajuda, né, querida? Para claro. poder transpor isso. E isso É. tem muito a ver com o nosso trabalho também, né? De estar aí trazendo à tona as situações para serem solucionadas, né? Não sofridas, mas solucionadas, né? Então, Esses assuntos a gente conversa entre nós, porque quando a gente se junta, né, as mulheres se juntam, a gente se cura, né? claro, Então, acho que é muito importante quando você traz isso para uma amiga, para uma terapeuta, para uma mãe, prima, seja o que for, várias amigas, um grupo no Instagram, quando a gente expõe, alguém que está ouvindo também está precisando daquilo para se curar. E aí a gente se sente mais forte. Esse assunto a gente não tem que falar com o filho, não tem que falar com o namorado, marido, com ninguém. São coisas de mulheres, porque nós, como mulheres, a gente se entende mais do uma que qualquer um, linguagem, né? Então a isso, gente precisa se juntar para conversar, e é esse o nosso intuito, né, Estela? isso. É isso mesmo, esse é o nosso objetivo. E em É. breve vem novidades por aí, tá certo? Sim, Então a gente vai sentindo a necessidade das pessoas em torno de nós e vamos atingindo mais e mais pessoas, ajudando mais pessoas com essa forma que a gente acredita que seja renovadora, né, para cada uma de nós, enquanto ser humano, enquanto mãe que reflete no filho, né, o ser humano mãe que reflete no filho, não tem como fugir disso. Então, que esse reflexo seja o mais positivo possível, né? Sem cobrança, sem aquela coisa chata eu tenho que ser. Não, você não tem que ser nada, você é o que você é. Mas se você pode se sentir melhor dentro de si mesma, por que não, né? Então, isso reflete, energético, né? O que está dentro transborda para fora. Então, a gente só consegue pôr para fora daquilo que você está repleto dentro. Então, que seja amor, né? claro, sempre. Certo? Muito Certo. bom, sempre delicioso esse papo, essa conversa. Maravilhoso. Quero pedir para você que assiste a gente, para você curtir o nosso vídeo, assinar o nosso canal, compartilhar. Se você achar que tem uma amiga sua, alguém que precisa ouvir isso que a gente está dizendo, né? Todas as nossas conversas. Não se acanhe, não fique pensando assim, mas será? Não, vai lá, manda, faz um movimento, né? O outro decide o que vai fazer com aquela informação que está chegando, mas não deixa de passar adiante, tá? A gente está aqui nesse trabalho super delicioso, né, Lari? Que a gente ama o que faz. Maravilhoso. E nós estamos muito felizes e queremos, acho que eu posso falar isso pela Lari também, agradecer a você que já está aqui com a gente no canal, que curte as nossas mensagens, que segue a gente lá no Instagram, no Facebook. Gratidão, gratidão imensa por cada comentário, por cada palavra de incentivo, por cada mensagem. Tem sido magnífico, maravilhoso. Eu até me emociono porque é mesmo maravilhoso. E a gratidão nossa, é imensa. Gratidão profunda mesmo. É isso mesmo, não preciso falar mais nada, é muito recíproco. É mágico, obrigada mesmo. Eu te Obrigada. amo. Eu também, muito. Te amo. Um beijo. Até a próxima semana. Ai, gente, Que que lindo! tudo!